Ele já entrou e vamos agora aqui esperar só a conexão. Já estamos aguardando aqui a conexão com o professor Já entrei, já estou Rodolfo. aqui, já estou Já entrou? aqui. Oh, que bom! Como é Beleza? que vai, Rodolfo? Tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Estamos Tá, aqui à tá me ouvindo disposição direito? para bater. Estou ouvindo aqui perfeitamente aqui. Pronto. Estamos já com 85 pessoas ao vivo aqui nesse momento. É. Estamos a 93 e subindo. É, pronto, que ótimo. Primeiro, em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas, a gente gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui, né, que prontamente atendeu o nosso convite formulado, né, o que muito engrandece não só a associação, como também todo o universo trabalhista aqui de Sergipe, né? É também Perfeito. uma honra conversar com você, já que você fez o prefácio do meu livro. Nós somos contemporâneos na faculdade, em épocas um pouco distintas, mas contemporâneos, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, fato do príncipe Força Maior, que para quem está advogando está recebendo diuturnamente, né, perguntas, questões a esse respeito, em virtude, principalmente porque o presidente até levantou essa bola, né, para todos É nós, e aí os verdade. advogados estão nessa grura, né? Então, se quiser, pode já iniciar essa nossa conversa. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. É um prazer participar aqui de mais uma live. Eu tenho atuado muito, estou em isolamento aí já há 15 dias e estou nessa perspectiva de participar desse mundo que a gente vive através das lives. Então, eu tenho feito uma agenda de lives e participando e discutindo vários temas relacionados às minhas áreas de atuação, seja no direito do trabalho, seja no direito civil, e trabalhando com cada um de vocês. Então, para mim, é um prazer, é uma honra, e servir em especial à advocacia aqui da Sergipe, que é o estado irmão, e para todo mundo de todo o país que está participando. Uma das grandes vantagens dessas lives é justamente que a gente tem contato com gente de todo quanto é mundo, né? Então, aqui nesse momento tem 117 pessoas simultaneamente, então é muito legal que depois o pessoal diga de onde está teclando, que cidade vocês estão teclando, porque é uma forma de ter um feedback interessante do alcance disso aqui. E aí, siga aí também o perfil, quem está entrando pelo meu perfil, entra aí no perfil Assat underline, SE underline, né? Para que possa acompanhar o trabalho muito bem feito pela associação. Quem puder, quem estiver entrando pelo Assat, me siga também, R. Pamplona Filho. Estou disponibilizando ao vivo, estou disponibilizando várias lives, quase todo dia praticamente, mais de uma, tendo essa oportunidade de participar. E sigam os dois canais no YouTube que eu tenho feito todas essas lives, eu estou baixando, tenho a doutora Larissa Leite já entrou aqui também, ela está baixando, manda lá para a minha assessoria, a gente já está colocando para disponibilizar até como formas de informação. E feitas essas observações, agradecer aqui ao professor Marco Moura, né, que eu tive a honra de passear o livro dele, lá da Cegueira, da Reforma Trabalhista, e eu quero explicar especificamente o nosso tema. Porque eu tenho falado com frequência sobre essas questões e a perspectiva, na verdade, quando a gente fala dessa crise que estamos vivendo, é justamente numa concepção mais ampla, de perceber que talvez a lógica, o que se quer, é que não haja a extinção do posto de trabalho. Ou seja, e por isso a primeira linha da medida provisória 927, na ideia de pensar em formas alternativas, lá pensando no teletrabalho, pensando na antecipação das férias individuais coletivas, pensando no banco de horas. Era para fazer isso tudo. Mas o corte epistemológico da nossa posição hoje é especificamente trabalhar a noção da caso fortuito e força maior. Na verdade, numa discussão sobre os artigos 486, 502 e 503 da CLT. Então, sempre dizendo que a lógica, o que a gente deve propugnar é manutenção de posto de trabalho, para manutenção da atividade econômica, para que a gente possa efetivamente pensar em alternativas. E acho que, digamos assim, a sugestão, o conselho, a exortação que faço aos nossos amigos da advocacia, principalmente da advocacia preventiva, é justamente isso. A gente tem que buscar, pensando numa função social da empresa, pulsando nessa ideia de busca de soluções negociadas, e eu posso abrir espaço para falar sobre isso, é o que a gente deve pensar em primeiro lugar. Mas, já que não é possível, partindo desse pressuposto, vamos analisar, na perspectiva do direito civil e do direito do trabalho, a noção do caso fortuito e da força maior como causas aplicáveis à relação de emprego. Eu
na medida do possível. A gente sabe que live tem limites, né? Assim, depois de 40 minutos a gente começa a cair. Então, vou tentar ser o mais breve nesse ponto, fazendo o resgate dessas questões. Começando especificamente pela noção do caso fortuito. O caso fortuito, né, ou da força maior, o caso fortuito da força maior, porque a gente usa indistintamente as expressões. Porque, na verdade, os efeitos jurídicos da visão codificada são os mesmos. Né? É claro que a distinção, a depender da base teórica que a pessoa tiver tido, se a pessoa estudou, no meu tempo, o Caio Mário da Silva Pereira, identificava força maior com força da natureza e caso fortuito como ato humano. Se vocês já estudaram por autores mais novos, dos quais eu vou incluir, a gente não vai fazer uma distinção do ponto de vista da causa, mas sim da característica. Ou seja, a ideia de força maior na ideia de inevitabilidade, de caso fortuito na ideia de previsibilidade. São construções, mas na verdade estamos com uma determinada situação que quebra nexo de causalidade para um resultado danoso. E aí, na perspectiva do código da CLT, fala-se lá sobre essa noção de força maior em dois dispositivos, o 502 e o 503. Mas o 502 pensando na redução de salários para a continuidade da atividade e o 503 na ideia da extinção. Por quê? Porque o empregador não queria extinguir, mas foi ser forçado a extinguir por causa desse evento, e vamos usar força maior na perspectiva mais forte, desse evento inevitável, desse evento, pensando, abrangendo o caso fortuito, imprevisível. Ou seja, um determinado fato que impede a continuidade da atividade empresarial, impondo a extinção dos postos de trabalho. Dentro dessas circunstâncias, a CLT admite a redução do salário no artigo 502 e admite a extinção do posto de trabalho com pagamento da indenização pela metade, o 503. Só que aí já começa um problema. Os dispositivos são anteriores à Constituição de 88, que reconheceu como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a ideia da irredutibilidade de salário. Essa garantia já não existia na época da Constituição de 69, nem na de 67 e nem na de 46, né? A CLT de 43. Ora, ou no sistema da Polaca de 37, nós não tínhamos essa previsão constitucional. Com a ideia da previsão constitucional, a partir, portanto, de 1988, há tese muito disseminada que entende que esses dois dispositivos não foram recepcionados e que a força maior não autorizaria a extinção do posto de trabalho sem indenizações. E essa é uma questão interessante. A gente pode imaginar que a força maior é uma situação tal que justificaria a excepcionalidade da redução de salários, né, por uma via individual, por uma via negocial individual. É um campo a se pensar. Mas o fato é que a própria redação do dispositivo já gera algum tipo de confusão na perspectiva natural. Ela está remetendo, pensando na extinção do posto de trabalho 503, a redução da indenização, lá do 477 e 478, que era a indenização de antiguidade, que está em desuso pós-Constituição de 88. Ou seja, a gente vai fazer uma aplicação analógica para pensar na redução disso para os 20% do FGTS, em vez de 40 ser 20, a discussão sobre o aviso prévio. Perceba, e aqui nós estamos falando em especial o profissional da advocacia que está sendo exortado a fazer a aplicação. Então tem que explicar os riscos para cada cliente. Nessa circunstância, além da questão propriamente de autorizar uma exceção à previsão constitucional, então, ou seja, pode haver algum tipo de discussão sobre a recepção ou não do dispositivo. Além disso, nós temos que fazer a demonstração da ocorrência da força maior. Aí eu disse, Pamplona, é presumido, não vai ter que fazer prova disso. Sim, mas perceba que determinados empregadores que já estavam mal das pernas há algum tempo
pode dizer, eu não quero fazer porque é uma situação decepcional. Ou seja, o temor não é força maior. O temor é impossibilidade efetiva de continuidade da prestação, da atividade empresarial. E aí o indivíduo diz lá, olha, não, tem que fazer isso, porque senão a gente não continua, extingue uma parte, um setor, ou extingue determinado posto de trabalho. Sinceramente, isso não é força maior, não. Ou é a extinção do setor, do estabelecimento, ou da atividade, ou simplesmente eu vou ter agora um risco de atividade econômica que eu estou querendo transferir para os trabalhadores. Então, note o quanto isso pode ser complexo na aplicação do dispositivo que registro tem na doutrina resistência à sua recepção pela Constituição de 88. Mas acho que o debate é sempre amplo e é só a gente pensar. E aqui perceba que eu não tenho partido aqui, eu não sou nem mortadela nem coxinha. Eu estou aqui para pensar em dizer para cada cidadão que está nos ouvindo quais são os riscos da análise ou da aplicação de determinados dispositivos. Então, há o risco da discussão da constitucionalidade, há o risco do não enquadramento como força maior se houver continuidade da atividade empresarial. Claro, fechou, já há uma presunção. Mas mesmo nessa circunstância, é possível analisar que já vinha mal das pernas antes e por isso foi, na verdade, um momento para fazer. Então, são construções sobre a força maior, pensando o 502 e 503. Quer que eu já siga por falar do príncipe? Sim, pode ser. Então, não, pode ser, que aí depois a gente abre as perguntas. Exato, perfeito. E a outra questão que está sendo discutido, que é o nosso corte epistemológico aqui, é a questão do ato da autoridade, o fato do príncipe, o factum principes, como a gente usa, que é a previsão do 486, que tem sido invocado e tem sido recomendação até mesmo assim, dessa propaganda institucional que a gente recebe pelo WhatsApp, né? Olha, aplica aqui nesse ponto, né? Quando a gente para refletir sobre o 486, é possível aplicar o 486? Não tenho dúvida que também é possível aplicar o 486, como também acho que é possível aplicar o 503, né? Superados os obstáculos que nós mencionamos. Então, quando a gente pensa nessa circunstância de aplicação do 486, e a gente tem que ter muito cuidado, Marcos, eu digo assim, nessa condição do indivíduo que eu fui juiz com 23 anos, eu já estou para fazer 48, então eu vivi mais tempo sendo juiz do que não sendo. E se contar o tempo que eu entrei no seu trabalho como servidor, entrei como servidor com 19 anos, em 92, início de 92. Então, eu preciso dizer isso de uma forma bem clara para o indivíduo, porque o direito que às vezes se ensina hoje parece um pouco distante do direito que eu aprendi há pouco mais de 20 anos. Porque às vezes eu fico com algum pudor se os indivíduos estão estudando direito ou defesa da arte das trevas em Hogwarts. Porque as pessoas pensam que estão falando palavras mágicas e vão receber. Eu digo isso com liberdade, para tornar ainda mais leve a nossa live, mas por quê? Porque as pessoas estão dizendo, não, vou invocar o fato do príncipe e resolver o problema. Você pode estar gerando um enorme problema, não somente do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social. E vou explicar. Por quê? Porque qual é a lógica da previsão legal específica, e depois ele vai dizer as variações, do artigo 486. A ideia do artigo 486 é dizer, encerrei a atividade por causa desse ato de autoridade. Ah, sim, foi? Ah, então muito bem. Então você não vai pagar nada. Porque se você não pôde continuar a atividade, por causa de você, teríamos uma noção de uma quebra de um nexo causal e fazer isso. Só que, perceba, a autoridade não está mandando você extinguir o posto de trabalho. Então você vai fazer isso e o empregado vai ajuizar uma reclamação trabalhista contra você e você, em defesa, vai ter que sustentar que não queria extinguir, mas teve que extinguir por causa do ato da autoridade. E aí, o juiz deferindo isso, que é tecnicamente uma denunciação da lei, a gente chamaria de progresso na previsão específica do 486, vai trazer a entidade pública imputada, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, para aprofundar, porque qual é a entidade, né? E aí ele vai apresentar a defesa também. E o juiz, reconhecendo, depois de garantir o contraditório,
que a hipótese é de ato de autoridade. E perceba que a gente não vai fazer fracionamento de instrução. Não há fracionamento de instrução para verificar se é o ato de autoridade ou não. Nós vamos produzir toda a prova, inclusive com esses interesses que são diametralmente opostos. Então, nesse ponto do empregador e da autoridade, cada um pode produzir a prova que queira. Então, isso pode gerar uma instrução mais complicada, depender das circunstâncias de fato. Cada um vai produzir a prova disso e produzir prova em relação à postulação do autor, prova ou contra-prova, depender do que seja legado, porque ele não está deduzindo, teoricamente, só sobre verbas decisórias. Está discutindo também horas extraordinárias, adicional de salubridade, alguma outra coisa, e perceba, há parcelas que vão ter que ter um desmembramento de que é parte que é de responsabilidade do empregador, independentemente da extinção, perceba, horas extras, adicional de salubridade, fatos anteriores à extinção, e o FGTS, o depósito principal, só para dar alguns exemplos, para ficar claro, e a noção da extinção propriamente dita. Reconhecido pelo magistrado trabalhista que houve o fato do príncipe. Primeiro, lembre, é possível ter o acesso ao duplo grau de jurisdição. A depender da consideração da súmula 440, pode ser que seja remessa ex ofício, inclusive. Né? A discussão sobre a tramitação vai, mas a tramitação é para cognição. Por quê? Porque na previsão específica lá do 486, quando há o reconhecimento do fato do príncipe, e lá não fala sobre os aspectos do segundo grau, mas é uma coisa que decorre do sistema, o que é que vai ter que fazer? Remeter para o órgão competente, que é a justiça comum, estadual ou federal. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Né? E dentro das circunstâncias, para que lá se prossiga o feito e garanta-se também a prestação jurisdicional. Variáveis, já quer que eu vá nas variáveis ou quer perguntar? Não, pode ser nas variáveis que a gente fecha esse ponto e tem umas perguntas que já tem aqui umas perguntas acerca do outro material. Perfeito. Já vou jogar as variáveis para entender a complexidade disso. E nesse ponto, eu já vi alguém perguntando, o empregado morre de fome nessa ponta. É claro, se cair isso, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, é claro, que como magistrado eu não posso me pronunciar sobre situações em que eu vou julgar, mas é óbvio que numa circunstância como essa, a extinção está reconhecida, eu de ofício mando liberar um alvará de FGTS Seguro-Desemprego, pelo menos para dar um conforto respiro, né? ao postulante, né? Um respiro, como a gente fala na prática. Né? E o que é que vai acontecer dentro das circunstâncias? Letra A. Você precisa, na dedução dessa postulação, saber especificamente quem é a autoridade. Por quê? Porque não é simples, não, eu vou botar o município, ou o estado, ou no... Não, lembra que tem ônus de sucumbência. Não vai botar todo mundo no bolo de forma irresponsável. Você vai ter que indicar qual é a autoridade. Por quê? Porque pode ser o município que tenha determinado fechamento de atividade, pode ser o governador do estado, por exemplo, que determinou fechamento de aeroporto ou coisa do gênero, não, rodoviária, vamos para assim, o cara trabalhava lá. Então, vai ser o governo federal, não sei, o governo federal está mandando todo mundo voltar, mas qual foi a atividade? Então, são circunstâncias que você tem que delimitar. Primeiro ponto, tem que fazer isso. Estou falando isso como advogado do demandado, do empregador. Mas perceba, alguém vai perguntar daqui a pouco, eu posso deduzir a postulação na inicial já dizendo que é ato de autoridade? Poder pode, mas é uma discussão em que você, nesse ponto, já está reconhecendo e vai ter que deduzir a postulação de forma já triangular, garantido isso já. E, obviamente, isso é uma questão da estratégia do advogado em função da solvabilidade da empresa. E terceira questão, interessantíssima, muitos professores de processo do trabalho entendem que, pela aquela previsão do artigo 114 original, que o seu trabalho poderia executar suas próprias sentenças, né? Essa parte do 486, que remete à justiça comum, né? É algo que estaria superado e que não teria sido recepcionado. Mas é algo, embora a gente tenha que admitir que há sempre um espaço para uma reflexão sobre essa questão, é importantíssimo perceber que toda decisão nesse ponto vai estar submetida a contraditório. E perceba, aí o problema social. Aplicada a regra positivada da forma como se contém,
Não Sergipe, que é o melhor estado do país, eu não tenho a menor dúvida que as coisas aí funcionam de uma forma que é impressionante. Eu sempre digo assim para os meus alunos, se eu fosse começar a vida, né, eu ia para Sergipe, porque delegacia de polícia atende pelo telefone. É um negócio assim que para mim, a verdadeira civilização está aí, né? Pelo menos no campo da prestação de serviço público. Aí o que é que eu digo nesse ponto? Você, na prática, pensando nos outros estados do país, você vai condenar o empregado a depender da capacidade da postulação a ir a uma RPV ou a um precatório. E não receber nunca, né? Então, são circunstâncias, a depender de qual seja o município, por exemplo, que tem a possibilidade de, na sua lei orgânica, fixar um limite bem baixo, um salário, dois salários, vai tudo para precatório. Então, olha que situação nós estamos inventando, né? Quando recebe ou quando se faz ressurgir das cinzas, tal qual o Fênix, um dispositivo que para muita gente era só de interesse teórico. Bem, eu acho que já falei pra caramba, deve ter pergunta pra caramba. Professor, o senhor é o mediador e agora eu só respondo com você mais. Tá. Tem realmente algumas perguntas. Eu queria fazer uma coisa rapidinho, Sim. Só para dizer que eu estou impressionado. Simultaneamente tem 201 pessoas aqui que eu estou vendo. E imagine, a gente sabe que a gente entra, sai, cai, um monte de coisa. Então, eu estou realmente impressionado com o alcance. Quero dizer para o pessoal que entrou depois, olha, siga aí a ASAT no Instagram, ASAT, _SE de Sergipe, _. É importante ver o trabalho que estão fazendo. Me siga no Instagram também, R Pamplona Filho, e veja em especial o que é que eu estou sugerindo. Isso não ganho nada, não está monetizado, é uma coisa realmente de acreditar numa missão. Meus 2 canais no YouTube, porque eu estou colocando todas essas lives, inclusive essa live, vou colocar lá para disponibilizar para quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, poder tirar essas dúvidas. É um material que a gente está fazendo de uma forma muito, muito rica e com a ideia de servir, aquela frase que é a minha base da vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Estamos... Verdade. Bom, e já vou começar a fazer as perguntas e só fazendo uma consideração, Rodolfo, que é o seguinte: perceba como essa ideia de que esses conceitos antigos eles voltaram, mas sem esse cabedal teórico, até mesmo de estudo. Alguns empregadores eles estão entendendo que é o seguinte: eu despeço, não pago nenhuma verba, né? E o empregado que entre com reclamação e lá não vou pagar nada, quem vai pagar é o Estado. Ou, né? Eu pago e depois entro com ação contra o Estado, entidade política, né? Contra o Estado, pedindo ressarcimento. Essa segunda parte, inclusive, é completamente absurda, já que não há competência de trabalho para essa discussão entre empregadores Se ele discutir na vara da Fazenda Pública ou na vara federal, exatamente. Depender quem é o ente que ele esteja responsabilizando. Isso. E ainda outro ponto, eu já abro aqui a questão relativa às perguntas, é o seguinte: será que vale a pena para o empregador, né, fazer remissão ou utilização do artigo 486, né, ou do artigo 502, a depender da circunstância, se o ganho, né, pecuniário dele vai ser tão baixo? E aí eu já abro, né, para uma discussão que até é uma pergunta do nosso colega Marcos Viana, que até participou aqui também de uma live. Quais as verbas são devidas no caso de rescisão pelo artigo 486 e 502? Então, assim, é vantagem para o empregador se submeter a um risco desse e quais seriam as verbas que seriam devidas? Perfeito. Pensando, ou seja, superadas todas as discussões sobre constitucionalidade, recepção ou não, então vamos responder objetivamente essa questão. Pensando no 503, ou seja, a noção de força maior, a previsão especificamente é a redução pela metade da indenização dos artigos 477 e 478, que, como disse, não existe mais na prática. Então, qual é o equivalente dela? É a indenização do FGTS, ou seja, a multa do FGTS, que originariamente era de 10%, passou a 40% com a Constituição de 88 e a aplicação, e aí, nessa circunstância, reduziria para 20%. Há quem diga também que, neste caso, também o aviso prévio vai ser reduzido pela metade, né, como um equivalente, embora essa é uma questão que sempre vai ter espaço para polêmica, porque, tecnicamente, o aviso prévio é uma comunicação, né? Aí nós temos apenas a indenização. Mas dá para defender isso, estou pensando assim, é uma resposta quase de uma consultoria, né? Então, dá para defender isso porque talvez o parâmetro
analógico mais próximo para isso é pela reforma trabalhista o distrato. Ou seja, que pensa também no aviso prévio pela metade. Então, talvez a única redução pensando na força maior. Porque as demais verbas são devidas pelo empregador da mesma forma. Férias proporcionais, não vai reduzir nada pela metade ali. Porque não reduzia antes também. Isso, então, exatamente. São verbas que já foram adquiridas pelo empregado. Saldo de salário é dia trabalhado. Férias proporcionais é indenização porque se extinguiu. Né? 13ª proporcional, a indenização porque se extinguiu. Então, isso não era, e já existia isso na época do 503, então não se justifica tratamento diferenciado. Para o 486, aí a discussão dessa questão da estratégia se vale a pena ou não, e talvez seja por isso que se popularizou tanto, falando do 486, nas grandes grupos de WhatsApp, essas coisas, é porque no 486, em tese, a indenização a que será remetida ao Estado é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a priori pensar no 40% do FGTS e que está no aviso prévio. A gente pode, talvez, no 486, pensar naquilo que teoricamente se fosse verba rescisória. As proporcionalidades de 13º e de férias, simplesmente porque ela decorre da extinção. Você teria para pagar até a data, ou seja, o fato está sendo extinto por causa desse ato de autoridade. Talvez seja possível remeter numa construção. É algo que não há um uso suficiente para poder afirmar, e por isso cada autor diz uma coisa diferente. Né? Até mesmo que a gente não tinha... Olha, cara, eu digo assim com liberdade, estou ensinando há 25 anos, quando eu dava aula sobre Fado do Príncipe, eu tinha a impressão que os alunos não prestavam atenção. Porque isso não vai acontecer nunca. E aí eu dava exemplo, estatuto de desarmamento, jogo do bicho... bingo, né? O bingo, desapropriação. Exatamente, eu tentava dar esses exemplos para pensar, mas para eles que já, digamos assim, há quanto tempo os bingos estão fechados? Há quanto tempo? Então as pessoas, não, isso está muito longe, é coisa do senhor que é velho, de repente apareceu um fato novo. Agora, é interessante isso o seguinte, que assim, aqui eu ministrei lições, ministro lições, não dou aula, ministro lições, é uma coisa completamente diferente, né? E aqui, para o exame da ordem. E quando o exame da ordem não era unificado, em algum estado caiu uma questão, que era uma desapropriação por um ato federal, e que a resposta era o artigo 486. Isso, cara, há, sei lá, 15 anos atrás, uma coisa solta. Não, completamente. Não, exatamente. Exatamente. Isso. É isso. E um ponto importante, para a gente passar para uma segunda pergunta aqui, que também fala sobre esse tema, é o seguinte, que na verdade a linha geral de qualquer resilição, rescisão, extinção do contrato, né, é sempre pagar verbas. Essa é a linha geral. A exceção é não pagar ou reduzir ao máximo esse pagamento. Essa é a regra geral. Então, quando se tem essa discussão acerca da indenização de metade seria 20%, ou a indenização completa 40% do FGTS, no caso do artigo 502, 503 e do artigo 486, e há uma discussão com relação ao aviso prévio, ou como você mesmo puxou, a discussão relativa da SPC proporcional e a férias proporcionais, é interessante pensar o seguinte, regra básica de dia de trabalho. Né? Quando eu tiver uma dúvida na interpretação de uma norma, eu tenho que interpretar em benefício de quem? Do empregado. Né? Exatamente, então. Se eu tenho que fazer a interpretação e eu estou cheio de dúvidas com relação a isso, eu tenho que fazer a interpretação para que o empregado receba o máximo possível, né? E não tenha tenha o mínimo possível de desconto, na verdade. Né? E, Marcos, eu dou os parabéns para vocês aí e para a SAT. Estou vendo 220 pessoas. 220, exatamente. Isso, imagina. Olha, vou lhe dizer que você que vai controlar, porque aí é do Instagram daí. Quando terminar, você vai ver, vai aparecer quantas pessoas. Faça um participar do geral. E mande para mim. Sim, claro. Aí você tem o pessoal que entrou e saía. É 220 ao mesmo tempo e fazendo. Eu acho muito legal isso aí. Que bom. Uma outra pergunta que é do Diogo. Ele está dizendo aqui, o fato do príncipe ou força maior são aplicáveis mesmo sem a extinção do estabelecimento? E quais os requisitos para enquadrar como fato do príncipe? A questão é verificar o enquadramento, porque lá fala em paralisação, suspensão do trabalho temporária ou definitiva. Então, a suspensão temporária é possível que faça o enquadramento, sim. Agora, se ela é temporária, perceba que já cai a presunção
de que foi por causa daquilo. Então você vai ter que fazer, nesse ponto, perceba que presunções são meios de prova. Mas você precisa, no caso concreto, demonstrar efetivamente se não foi uma circunstância que se aproveitou o momento. Eu estava discutindo isso, sabe que eu sou poliamorista, né? Então eu ensino tanto trabalho quanto civil. Quanto civil. Discutindo com grupos do direito civil, as pessoas como dizem, gente, está acontecendo algum fenômeno estranho, porque as pessoas estão querendo aproveitar o momento da pandemia para não pagar conta. Isso. Então, o que acontece? Você vê grandes corporações, grandes redes de lanchonete internacionais, não vou dizer nome, Sim. dizendo, não, eu não quero pagar agora por causa do coronavírus. Ou seja, ele não tem fluxo de caixa para pagar um mês. Um mês, Quer dizer, exatamente. é uma situação que beira, às vezes, a impressão, olha, claro que pode ser uma situação específica, há uma crise e tal, mas parece-nos que a gente precisa ter um devido cuidado. Né? Claro, claro que sim. E ter, claro que sim. sabe, não sei quanto tempo ele vai ficar no ar, porque já está há 35 minutos no ar. A gente já tem mais, tem mais uns 5, 7 minutos. Exato. Então, mas só para dizer para todo mundo que o único direito verdadeiramente inalienável, essa é uma frase minha, é o de ter esperança. E a gente precisa ter esperança que a gente vai sair desse negócio. Claro. Mas siga aí. Bom, tem um aqui que é de Alceu, que é nosso colega aqui, né, Alceu Ivo. Né? O Estado de Sergipe determinou, através de decreto, situação de calamidade pública. Mesmo assim, não pode ser considerado caso fortuito ou força maior. E aí eu acrescento um outro ponto para poder te agregar aqui. Para a declaração de caso fortuito ou força maior, na verdade, com relação ao fato do príncipe, né, como espécie de força maior, o fato do príncipe não seria caracterizado por uma escolha estatal e não um imperativo, né? Por exemplo. Aí o que acontece? Por que eu gosto de tratá-lo como de formas distintas para poder facilitar a compreensão? Porque nós temos, nessas circunstâncias, hipóteses que vai poder enquadrar em qualquer uma delas. Mas perceba, o fato de estar em estado de calamidade não quer dizer que a empresa tem que fechar. Por quê? Porque nesse momento nós temos atividades econômicas que estão, inclusive, prosperando muito mais. Mercado, farmácia, empresas de delivery. Ou seja, eles estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes. Ou seja, então não é o fato de ter uma declaração formal de estado de calamidade que é por si só o elemento. Nós temos que pensar isso agregado, vamos usar a expressão de Ponte Miranda, o suporte fático, que é nessa circunstância a impossibilidade da continuidade da atividade. Vai ser estranho, por exemplo, alguém fechar um mercado por causa da determinação estatal, porque mercadinhos, armazéns, coisas estão funcionando. Exatamente. Na maior parte das cidades ou dos municípios. Por quê? Porque as pessoas precisam ir a comprar. Então, você tem... As pessoas estão fazendo horário diferenciado para atender idoso ou algo do gênero. O que mostra, na verdade, que estão trabalhando ainda até mais. Então, o que é importante perceber? Eu posso ter, pela circunstância, de fato, uma força maior? Posso. Meu trabalho é literalmente na rua, exposto em determinadas circunstâncias, e aí eu não pude mais continuar em função de uma determinação do poder público que eu não posso circular. Opa! O que era força maior passa a ser ato de autoridade. Isso. Perceba que faculdades, por exemplo, faculdades para trabalhar nós como professores, elas têm continuado na atividade, mas elas fecharam as portas porque a municipalidade, na maior parte das cidades grandes do país, determinou, porque ele não tem competência para legislar sobre o direito civil, mas tem para o alvará de funcionamento com ela. E aí, nessa circunstância, o que é que faz? Olha, não pode funcionar, tem que fechar. Beleza, as faculdades fazem o quê? Aulas online. Que, na verdade, não são aulas online, tecnicamente. Não é ensino EAD, não é aula em sentido próprio. É literalmente aula remota. Mesmo que é proibido, né? Mesmo porque o MEC não autoriza, né, o ensino EAD para direito na graduação, por exemplo. Exato, quando pensa como curso integral. Mas nós, que agora nós estamos numa outra perspectiva, já foi baixada hoje a medida provisória, a 934, especificamente sobre a questão
carga horária, Isso. já pensando em médio e ensino superior. Então, a gente pouco a pouco vai se adaptar. E note, eu fiz ontem uma live muito interessante sobre aspectos filosóficos, a mudança do paradigma, né, das relações humanas em função disso, né? E aí analisando, olha só, nós estamos aproveitando a oportunidade para superar nossos preconceitos, né? Havia um evidente preconceito contra o EAD. Sim. Sem dúvida. Isso. Bem, as pessoas estão se adaptando. É. E estão vendo que talvez, claro, a aula presencial é interessante, é importante. 100% EAD é complicado quando você pensa em aspectos práticos. Mas, pero no mucho. É possível adaptar. Né? Ainda é difícil, por exemplo, no curso de medicina. Né? Porque ser tratado por gente, você tem que fazer anamnese. Mas no campo do direito, que nós sempre tivemos essa resistência, e é histórica, e se explica, na verdade, pela proliferação das faculdades, então, dizendo que aí se abriu a porteira, aí, na verdade, escancarar a porteira. Né? O fato é que nós temos hoje um trabalho virtual muito grande. O PJE otimiza isso, né? Embora tenhamos a coisa da audiência, de ver o juiz. Mas perceba, eu sou juiz, eu estava de férias até ontem, né? Mas não suspendi formalmente minhas férias, suspendi de fato. Comecei a despachar, expedir alvará, porque é para dar uma resposta social a isso, né? E aí o que é que acontece? Eu já estou cogitando hoje, eu estou já formalmente na ativa, cogitando verificar se eu faço audiência via WhatsApp. Virtual. Ou via Hangouts, né? Porque talvez seja uma forma de otimizar, principalmente, e aí o tempo está acabando, mas pensando aqui nos colegas, talvez o grande campo hoje para resolver, e a gente é professor já há algum tempo, então a gente sabe que a forma do ensino tradicional é um ensino que não resolve o problema, é um ensino que só ensina a brigar, é fazer pressão inicial, é testar, é sentenciar, só litigar, fazer execução, litigar. Mas ele tem que aprender a resolver problema. Isso. E talvez o campo de resolver problemas sejam em técnicas de mediação e de negociação mesmo. Por quê? Porque eu não tenho a menor dúvida que para a área trabalhista, que é resolver o problema, não vai ser pauta maior ou a de autoridade. Vão ser negociações individuais mesmo para formar acordos extrajudiciais e serem homologados no seu trabalho. Isso vai dar segurança, vai dar estabilidade. Não estou falando ali de simulada, não, porque você dá o respeito. Nós estamos falando acordo no sentido próprio, ou seja, com acompanhamento de advogado de empregado, com acompanhamento de advogado de empregador, para explicar a situação, negociar e realmente resolver a situação. Olha, gente, estou vendo um monte de gente importante aqui, participando aqui da live. Estou vendo a professora Karen Venazzi lá, do Paraná, Larissa Leite lá de Itaperuna. Estou vendo um monte de gente importante aqui participando. Estou muito feliz com isso. Márcio Amazonas, da Procuradoria do Trabalho. Olá, um abraço aí para o companheiro Márcio Amazonas. Bom, nós vamos ter que encerrar, infelizmente, né? Porque a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas todos nós temos compromisso, professor Pamplona também. Tem uma pergunta muito importante, mas que foge um pouco do tema, mas depois a gente pode conversar para você gravar um vídeo rapidinho falando sobre isso. A gente coloca na nossa página, que é sobre a suspensão do pagamento de acordos ou parcelamento de acordos em virtude desse período. Eu falo rápido. Vai ter que ser, porque... Acho que só faltam 2 minutos. 2 minutos, eu falo 30 segundos. Cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Se nós temos uma situação de força maior, ela poderia quebrar o nexo de causalidade e o juiz, de ofício ou provocado pelas partes, relevar a discussão propriamente dita para dizer, olha, o cumprimento posterior não vou incidir porque foi dentro da circunstância. Agora, o acordo é negócio jurídico, é feito para ser cumprido. Então, se dá para cumprir, cumpra esse negócio e evita esse passivo. Se não cumpriu por causa disso, pede inclusão do feito em pauta para tentar discutir e renegociar pensando nesse ponto, porque a base vai estar lá. Pronto, rapidinho. Certo, ótimo. Tá certo. Bom, primeiro eu gostaria... disciplinado. Exato, eu gostaria de agradecer e a Pamplona dizer o seguinte, que bom que isso está acontecendo agora, sabe por quê? Porque a gente teve que voltar aos clássicos. A gente teve que ler Arnaldo Sequinde, Délio Maranhão, a gente teve que ler Evaristo de Moraes Filho, a gente teve que ler Rodrigues Pinto, a gente teve que ler Orlando Gomes, né? Os novos clássicos, Maurício Godinho, né? Civil de Pamplona Stouze, enfim.
Isso é muito importante para que a gente volte às origens do trabalho, porque o direito do trabalho ele está sendo, de certa forma, destruído na sua estrutura com todas essas reformas que vêm aí de maneira assodada. É verdade. Então, É verdade. obrigado, Pamplona. Vou deixar aqui para você dar só um tchau aí para o pessoal e só mostrar uma coisa para você como homenagem a você. Tem aqui um rapaz que está também acompanhando a sua live. É um mau gosto futebolístico, mas que a gente Fazer o quê? Gosto não se discute. Se discute, né? Mas Tá a gente certo. tem que dizer o seguinte, né? Mas eu não posso esculhambar muito, porque eu tenho que respeitar as minorias, no caso, Tá que torcem certo. para o vice. Então, só para dizer para o pessoal aí, neste ponto, dizer que para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu digo aí, lá, o Marcos vai depois fazer um print screen para ver quantas pessoas nós tivemos ao vivo aí e tudo. Mas eu quero dizer para cada um, sigam aí o Instagram da Assat underline, SE de Sergipe, underline, que faz um trabalho maravilhoso, que merece todo o nosso respeito. Sigam também ao meu perfil no Instagram, R Pamplona Filho, e sigam meus 2 canais no YouTube. Eu tenho falado isso porque eu não ganho absolutamente nada. É a noção de missão de ensinar, sabe? Sim. E eu quero deixar esse material lá. Essa live eu vou fazer o download, vou colocar lá. Vocês vão ter a oportunidade de rever, entender os ensinamentos. Então vai ter uma playlist específica sobre o especial coronavírus lá no canal Papeando com Pamplona e no canal Pamplona também, que é o tradicional, que tem lá todos os nossos vídeos, nossa parte musical, poética. Para mim é importantíssimo que vocês tenham essa participação e a gente possa ver, porque para mim importante não é nem assim, é você clicar lá naquele sininho, porque aí você recebe as notificações. As notificações com as atualizações. É uma forma que ele tem para servir. E para mim, servir o cidadão é a missão de vida. Tá. Bom, muito obrigado então, Pamplona, muito obrigado por você estar aqui presente conosco, né? Vamos ter outras oportunidades, né? Obrigado também a todas as pessoas que estiveram aqui, né, participando. Infelizmente não deu para fazer todas as perguntas, mas no canal... Mas se o pessoal que não fez perguntas, eu vou participar de outra live 8h30, então se quiser, siga lá e faz a pergunta lá, perfeito. Vai ser no seu Instagram? Na verdade, é da Dr. Cosme, é uma entidade de assistência judiciais, um trabalho muito bom, ligado à Universidade Federal da Bahia. E aí, viram que eu fizesse, hoje eu vou explicar as dúvidas específicas da MP 927, vai ser uma oportunidade também, quem quiser participar, é só nos seguir. Ótimo. Pronto, obrigado. Então, obrigado a todos. Se também quiser me seguir, marcos.povos. Bora Bahia. Isso aí. Tá certo. Falou, eu abraço. Eu Marcos para falar, bora Bahia. Bora Bahia, minha poesia. Tá certo. Isso eu não posso falar, porque senão vai cair completamente a internet. Tá certo? Obrigado a todos e fica por aí.